Bom dia, boa noite ou boa de madrugada, meus queridos alunos do Colégio Coração de Jesus, professor Marcelão na área, dando sequência aí nas nossas aulas gravadas. Mais uma videoaula para vocês. Nesse vídeo, vamos estar trabalhando com a matemática 1, com álgebra, certo? Então, conteúdo novo, galera. Vamos estar trabalhando com o assunto de matemática 1, álgebra, funções afim. Funções afim, ou seja, função do primeiro grau. Certo, pessoal? Então, nessa aula, eu vou estar falando, dando continuidade com o capítulo 6 de Matemática 1. Então, nós trabalhamos anteriormente com função composta, certo? E agora nós vamos dar sequência com as funções afim. O que é uma função afim? Nada mais é que uma função do primeiro grau. Mas aí nós vamos estudar alguns elementos, algumas características que são importantes e imprescindíveis que vocês saibam de função afim. Beleza? Então, vamos que vamos para nossa aula sobre matemática 1, álgebra. Então, professor Marcelão novamente na área aí, certo? Matemática, capítulo 6, função afim. O que nós veremos então nesse capítulo? Função afim. Pessoal, então vamos começar aqui. Função afim ou função do primeiro grau. Então, função afim é uma função do primeiro grau. O que diz a definição de uma função do primeiro grau? Bom, a definição é a seguinte, ó. Então tá aqui, ó, definição de função do primeiro grau. Deixa eu só pegar aqui, ó. Definição. Chama-se função polinomial do primeiro grau uma função afim a qualquer função f de reais em reais, dada por uma lei da forma f de x é igual a ax mais b, onde a e b são números reais, sendo a diferente de zero. Professor, o que é isso, meu Deus do céu? Qualquer função, esse a, gente, é número, é qualquer número real. E esse b é qualquer número real. Então, qualquer função com esse formato, ela vai ser uma função afim, ou simplesmente uma função do primeiro grau, certo? Essa é a definição. Por que o A tem que ser diferente de zero, gente? É uma questão de matemática, de lógica matemática. Por quê? Se esse A for zero, vai ficar zero vezes x. Zero vezes x vai dar zero, ou seja, vai eliminar a incógnita. E aí eu não vou ter uma função. Para ter função, eu tenho que ter uma variável aqui. Beleza? Certinho? Então vamos lá. Veja alguns exemplos de funções polinomiais do primeiro grau, ou simplesmente função afim. Olha só. Então vamos lá. Deixa eu botar aqui os exemplos para vocês. Olha lá, ó. F de x igual a 3x mais 4. Ó. Olha só. Quem que é o A aqui? Ó? O A é sempre o número que multiplica a incógnita. Então, ó, 3x. Então, o A vale 3. Mais 4. Então, o B vale 4. Aqui, f de x igual a menos 2x menos 5. Ué, professor, mas não é mais b? Pessoal, esse mais pode ser mais ou pode ser menos, não tem problema. Então, o a vale menos 2, está aqui. E o b vai valer menos 5, está aqui. E essa aqui, f de x igual a 5x. Repare que não tem esse número isolado sozinho. Então, quando ele não aparece, é a mesma coisa que ele vale 0. Então, o b é 0 e o a vale 5. Ah, e o A pode ser zero? Não, o A não pode ser zero. O B pode ser zero? Pode ser zero. F de x igual a x mais 1. Repare que não tem nenhum número aqui na frente do x. Quando não tem nada, é a mesma coisa que 1. Então, o A vale 1. E o B vale mais 1, ou simplesmente 1. Beleza? Isso é uma função afim. Uma função ou uma função do primeiro grau. Certo? Ok?
Então vamos lá. Na função, presta atenção, aqui já tem uma coisa importante. Na função f de x igual a ax mais b, o a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. Então, por que é importante? Às vezes ele vai falar, sabendo que o coeficiente angular da função afim é 3, ou seja, o valor do a é 3. Então, o a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação. E o b é chamado de coeficiente linear. O b é chamado de coeficiente linear ou também é chamado de termo independente, como aparece lá na equação de segundo grau. Lembra que o c era o termo independente? Na função do primeiro grau, o termo independente vai ser o b. Certo? Beleza? Então, o que nós falamos até agora? As características de uma função do primeiro grau. Vimos que ela é do formato ax mais b, onde a é diferente de zero, certo? O a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, e o b é chamado de coeficiente linear ou termo independente, certo? Então, por exemplo, qual é o termo independente dessa primeira aqui? Termo independente 4. Qual é o coeficiente linear dessa segunda? Coeficiente linear, mesma coisa, termo independente, menos 5. Qual é a taxa de variação dessa terceira? Taxa de variação é coeficiente angular, 5. Qual é o coeficiente angular dessa última? 1, que é a mesma coisa que taxa de variação. Beleza? Certo? Então gravem bem isso. O que é taxa de variação e coeficiente angular? É o A. O que é coeficiente linear em termo independente? É o B. Beleza? Então vamos lá. Casos particulares de função afim. Pessoal, aqui é o seguinte. Dependendo da característica da função afim, ela é classificada de uma forma, com um determinado nome. Então, nós temos 3 casos de função afim. Então, existe ainda alguns casos particulares de função afim. Estes são: função identidade. Quando que uma função afim, eu classifico ela como uma função identidade? Quando ela tiver essa característica aqui, ó. Quando f de x for igual a x. E olha uma coisa importante aqui, ó. Quando o a é 1 e o b for 0. Ou seja, uma função afim vai ser uma função identidade se e somente se o a for 1 e o b for 0. Só se tiver essa condição. Então, isso é uma função identidade. Ah, professor, e se o b for 3? Já não é identidade. Para ser identidade, o a tem que ser 1 e o b tem que ser 0. Beleza? Função constante. Quando que a função é constante? É uma função definida de reais para reais, é dita constante quando o f de x é igual a b. F de x é igual a b. Repare que quando ela é constante, o que acontece? Eu não tenho o valor, a incógnita, eu só tenho o termo independente. Ou seja, uma função é constante quando tiver essa condição, ou seja, o a for 0 e b pode ser um número real qualquer. Então, entenderam? Função identidade, o a tem que valer 1 e o b tem que valer 0. Quando que uma função afim é constante? Quando o a vale 0. Se o a vale 0, quando ela só tem o valor do b. B pode ser qualquer número. E o a é 0. Aí eu tenho uma função constante. É uma função constante. Quando que é uma função linear? Quando ela quer uma função linear. Essa é a mais assim esquisita. Função linear, ela é f de x igual a ax, neste caso com a diferente de 0. Ou seja, uma função é linear quando ela não é nenhuma dessas duas aqui, ó. Qualquer função,
quando o A é diferente de zero. Não, não seria bem isso. Desculpa, eu vou explicar melhor. Quando, ó, ela é uma função afim quando ela tem aqui, ó, f de x igual a ax, com A diferente de zero. Ela é bem parecida com a função identidade, só que qual a diferença? A função linear, o B tem que ser zero, e o A não precisa ser necessariamente 1. O A só tem que ser diferente de zero. Professor, mas se o A for 1, ela vai ser identidade. Então, se eu tiver aqui, ó, por exemplo, vou só voltar. F de x igual a 2x. Essa é uma função linear. Por quê? O A é diferente de zero. E não tem o valor de B. Então, a função linear, ela é muito parecida com a função identidade. Só que qual que é a diferença? Que na função identidade, o A precisa ser 1. E na função linear, o A só basta que seja diferente de zero. O B na função linear também tem que ser igual a zero. Beleza? Olha só, para ficar mais claro, ó, no gráfico, como que aparecem essas funções? Afim, função linear e função identidade. Professor, só deixa eu falar uma coisa aqui, ó. E se ela não tiver nenhuma característica? Por exemplo, e se eu tiver uma função assim, ó, f de x igual a 2x mais 3. Que tipo de função é essa? Que caso particular encaixa? É identidade? Não, porque o b não é 0 e o a também não é 1. É uma função constante? Não, porque o a aqui é 2. É uma função linear? Não, porque ó, o b, para ser linear, o b tem que ser 0. Então, o que, que ela é? Essa aqui é apenas uma função afim. Ela não enquadra em nenhuma desses casos. Beleza? Ela pode ser, uma função afim pode ser identidade, pode ser constante, pode ser linear ou pode ser simplesmente afim. Ok? Então, aqui, ó. Exemplo aqui no gráfico aqui, como é que vai ficar? Gráfico dos casos particulares. Função constante vai ser sempre uma reta paralela ao eixo do x. Ó. E esse valor aqui é o valor do termo independente. Então, se eu tenho f de x, uma função constante assim, ó, f de x igual a 4, então quer dizer que esse valor aqui é 4. Função linear. Função linear, ela sempre passa pela origem, sempre passa pelo zero. Então, repare, ó, que na função linear, o b sempre é zero. Só que esse a pode ser qualquer número real diferente de zero. Então, eu posso ter uma função linear, por exemplo, f de x igual a 3x. Essa é uma função linear. E uma função identidade. Como eu já disse, o a tem que ser 1 e o b tem que ser 0. Então, ela só é assim, ó, f de x igual a x, para ser identidade. Ok? Beleza, galera? Certinho? Então, falamos de o que é uma função afim, quais são os casos particulares de função afim, e aqui eu vou falar de valor numérico de uma função afim. Isso é bem tranquilo. O que é valor numérico de uma função afim? É você saber qual é o valor da função para um determinado valor de x. Isso é valor numérico. Vocês já até fizeram isso em exercícios anteriores, em outros tipos de funções, certo? Então vamos lá. Para compreendermos com clareza, né, a definição acima, vamos utilizar o exemplo. Então, f de x igual a 3x mais 1. Primeiro, pessoal, vamos só ver se vocês identificaram a classificação. Essa função, ela enquadra em algum daqueles casos particulares? Primeiro, ela é uma função identidade? Não é, porque o b aqui, o b é 1, ou seja, para ser identidade, o b tem que ser 0 e o a tem que ser 1. Então, não é identidade. É constante? Não, porque o a aqui vale 3. Para ser constante, o a tem que ser 0.
É linear? Não, porque o b é 1. Para ser linear, o b tem que ser 0. Então, isso aqui é apenas uma função afim. O que é valor numérico? É isso aqui, ó. O que seria calcular o f de 1? É eu pegar nessa função, f de 1, aqui não é f de x? Não é igual a 3x? Se é f de 1, vai ser 3 vezes 1. É você substituir, o valor numérico é você substituir o x pelo valor que está aqui. Então, f de 1 vai ser quantos? 3 vezes 1 mais 4. Então, f de 1 vale 4. E o f de menos 2? 3, no lugar do x, eu coloco menos 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. E 4f de menos 1 menos 5f de menos 2 mais 3f de 0. Então, aqui é como se fosse uma expressãozinha, uma expressão numérica. Para eu resolver isso aqui, eu tenho que saber quanto é que vale o f de 1. Eu já sei, ó, f de 1 vale 4. E menos 5 vezes o f de menos 2. F de menos 2, está aqui, já fiz, vale menos 5. Mais 3 vezes o f de 0. O que seria o f de 0? É eu colocar 0 no lugar do x. Então, f de 0 seria isso aqui, pessoal. Ó. Tentar escrever aqui. Que eu estou escrevendo com o mouse. 3 vezes 0 mais 1. Quanto que dá 3 vezes 0 mais 1? 3 vezes 0, 0, mais 1, 1. Então, f de 0 é 1. Então, como é que vai ficar? Tá lá, ó. 4 vezes o f de 1. F de 1 vale 4. Menos 5 vezes o f de menos 2. F de menos 2 vale menos 5. Tá aqui, ó. F de menos 2, f de 1, mais 3 vezes o f de 0. F de 0 vale 1. Então, 4 vezes 4, 16. Menos 5 vezes menos 5, mais 25. 3 vezes 1, 3. Então, 16 mais 25 mais 3, 44. Beleza? Certinho? Ok? Esse foi o valor numérico de uma função constante. Pessoal, próximo assunto vai ser esse aqui, ó. Equação a partir de 2 pontos, tá? Mas isso eu vou mostrar no próximo vídeo da próxima aula. Para quem quer já fazer alguns exercícios, eu vou deixar aqui, ó, o exercício para vocês fazerem. Então, ó, quem já quer colocar em prática, já pode ir lá olhando esses exercícios. Dá para fazer os conceituais número 1 e 2, porque para fazer todos você tem que assistir a próxima aula, beleza? Então, na próxima aula eu vou continuar para fechar todo o conteúdo, beleza? Mas quem quiser já dar uma olhada nos exercícios são esses. Então, na próxima aula eu vou começar exatamente daqui, ó. O valor numérico foi onde eu parei. Então, próxima aula, pessoal, assista a próxima aula, que aí, ó, próxima aula vai ser a partir disso aqui, ó. Equação da função a partir de 2 pontos. Ou seja, como eu descubro qual é a função afim sabendo 2 valores, 2 pontos. Isso é o que vai ser explicado na próxima aula e mais algumas coisas. Tem um exercício lá dos exercícios que eu peço, que é exatamente uma coisa igual a essa. Então assista a próxima aula, beleza? Forte abraço, até a próxima aula, pessoal. Fui!